Então, vamos passar para o outro ponto, que é o ponto dessa aula. A gente vai falar de mecanismos de coesão e coerência textuais. Eu coloquei uma imagem aí no slide, que é de cenas de um conto que talvez vocês conheçam, é um conto infantil, que se chama João Sortudo. Já ouviram falar desse conto? Eu nunca ouvi. Não. Não? Ah, tá bom. Então depois Eu vocês também vão... não. Não? Depois eu vou colocar a história lá no Cigaal, o conto, para vocês lerem. Nesta aula eu vou dar alguns exemplos desses mecanismos de coesão, daquelas relações de coesão que são a reiteração, a associação e a conexão, a partir desse conto, João Sortudo, que é um conto dos irmãos Grimm. E aqui eu coloquei uma imagem que tem algumas cenas desse conto. Então, a gente vai falar bem especificamente hoje, então, do princípio de coesão. Quando a gente falou no início do semestre do conceito de texto e dos conceitos de textualidade e de textualização, eu disse para vocês que a textualidade é um saber linguístico que nós, seres humanos, temos. O que é esse saber linguístico? É um saber de como criar sentido, de como criar textos. Você tem um texto quando você cria sentido. E Bogrand e Dressler sugeriram, em 1981, que a maneira como os seres humanos criam sentido é por meio de determinados princípios de textualidade. Um deles é a coerência, que é o encadeamento temático. Nós buscamos atribuir sentido, nós buscamos atribuir um encadeamento temático. Mas a gente não só faz esse texto, e esse encadeamento é um encadeamento, então, das palavras, é chamado de coesão. O que também nós fazemos é atribuir a esse artefato linguístico uma intenção. Nós pensamos, existe um ser humano que produziu esse artefato e que tem um propósito comunicativo. Nós também avaliamos se esse artefato está formulado de uma maneira adequada à situação de comunicação e relacionamos esse artefato a essa situação de comunicação, pensando que ele tem que ter alguma relevância para essa situação, que se alguém disse algo ou escreveu algo, é porque aquilo está relacionado à situação de comunicação. Com relação à informatividade, a gente também avalia a informatividade. A gente avalia até que ponto as informações são novas e são conhecidas, e a gente relaciona tudo isso também com outros textos que a gente já conhece, né, com textos anteriores que estão na nossa memória. Então, nós, seres humanos, usamos esses princípios para criar sentido. Então, a textualidade é o conjunto desse saber como criar sentido. E a gente vai falar, então, na aula de hoje, especificamente de um desses princípios, que é a coesão, o encadeamento linguístico. Muito bem, a coesão tem por função promover a continuidade do texto, mas essa continuidade marcada linguisticamente. É lógico que a coerência também tem a função de promover a continuidade do texto, porque a coerência é o encadeamento temático, mas a coesão é o encadeamento linguístico, ou seja, a maneira como eu ligo as palavras que estão no texto. E Halliday e Hazen, eles dizem que no texto, cada segmento precisa estar ligado a outro segmento, e se você não tiver todos os segmentos ligadinhos, este texto vai ter pontas soltas, e por isso ele vai ter problemas de coerência, vai ser difícil interpretá-lo, vai ser difícil saber qual é o seu sentido, ou seja, vai ser um texto que tem problemas. Então, num texto, essa ligação, essa unidade é muito importante. E é por causa dessas ligações sucessivas que a gente tem no texto que a interpretação de um segmento afeta a interpretação do segmento seguinte. A gente discutiu isso, não sei se vocês se lembram,
quando a gente falou do tópico conceito de texto, e nós discutimos isso falando de uma charge. E naquela charge a gente foi reparando como todos os elementos da charge, por exemplo, o aviso, o Wi-Fi, o desenho de um viaduto, o desenho de pessoas morando debaixo desse viaduto, o desenho do lixo, todas as partes afetavam o sentido. Se eu mudasse uma dessas partes, eu também mudaria o sentido daquela charge, que era uma charge de crítica social, de crítica ao avanço tecnológico, e mesmo assim você tem uma desigualdade social muito grande. Então, num texto, as partes se influenciam. Então, um exemplo de como isso se dá, além dessa charge que eu comentei com vocês, vou ler agora essa anedota que mostra como uma parte influencia a outra. A anedota é a do bichinho amigo meu que era gago. Um dia, ele e seus companheiros foram fazer um piquenique na África. E estavam todos na beira do rio, quando o gaguinho gritou, ip, 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 e todos responderam, urra! Ele gritava, ip, e o pessoal respondia, urra! Aí, quando deram pela coisa, já era tarde. Um bando de hipopótamos passou correndo por cima deles. Então, neste exemplo, a gente percebe que esse ip, no início do texto, talvez a gente interprete esse ip como uma interjeição, expressando alegria, como fizeram os amiguinhos, né, do gaguinho. Mas, quando você tem o urra, né, e esse urra também é uma expressão de alegria, e a pessoa sempre ali interpretando o ip como expressão de alegria, esse urra é uma confirmação, você disse ip de alegria, e eu estou dizendo urra, mas aí, mais à frente, esse ip muda de sentido, porque a gente já sabe que esse ip não se referia a uma expressão de alegria, mas sim aos hipopótamos. Então, é só no final do texto a gente percebe, tá, então agora que eu recebi a informação de que um bando de hipopótamos estava passando por ali, é que eu passo a interpretar esse ip de outra forma. E vamos falar então de quais são as formas de coesão que aparecem, né? A gente vai se basear na Irandé Antunes, no livro dela Lutar com Palavras, e ela fala de 3 relações textuais, 3 relações coesivas. Uma é a reiteração, outra é a associação e outra é a conexão. Como eu falei, eu vou dar exemplos para vocês a partir do conto João Sortudo, dos irmãos Grimm. Mas vamos apenas diferenciar logo de início essas 3 relações. Então, a reiteração é um tipo de coesão, de ligação entre as palavras, que ocorre quando determinados segmentos vão sendo retomados. Então, você tem a retomada do que foi mencionado antes, dos segmentos prévios, ou você tem uma antecipação, uma anunciação do que vai vir depois. Então, esse tipo de ligação mantém um tema, um tópico ao longo do texto. Já a associação é um tipo de ligação em que as palavras elas estão ligadas por meio de um tema em comum. Então, você não está falando do mesmo tópico, do mesmo ser, do mesmo objeto, mas você está falando de palavras diferentes que se ligam por fazer parte de um mesmo tema. Então, a gente poderia falar assim, olha, o tema do vestuário. Aí tem diversas palavras, então a blusa faz parte do vestuário, a calça, o sapato, mas são coisas diferentes, correto? Blusa, sapato, calça, não são o mesmo objeto, não são o mesmo tópico, mas estão ligadas pelo tópico. E outro tipo de relação é uma relação que é entre as partes do texto, entre os segmentos, e a gente vai unindo esses segmentos. Quando a gente une esses segmentos, a gente usa conectores. Vamos entender melhor isso a partir de alguns exemplos. Então, esse aqui é o início do conto João Sortudo. E a história começa assim.
João serviu a seu amo durante 7 anos, até que um dia disse a ele: Mestre, cumpri meu tempo, gostaria de ir para casa visitar minha mãe. Pague-me, pois, o que me deve. E o amo disse: Você tem sido um bom e fiel servidor, por isso será muito bem recompensado. E deu-lhe uma moeda de prata do tamanho de sua cabeça. Então, essa é a história do João Sortudo, começa dessa maneira, certo? Então, João trabalhava lá para o seu amo, já estava trabalhando há 7 anos. Aí, lembrando, vamos lembrar da sequência narrativa, então, o João trabalhando para o seu amo é o equilíbrio inicial. E aí, então, vem uma complicação ou nó. A complicação ou nó é quando João decide que quer ir visitar a mãe dele e ele diz para o seu amo: eu cumpri meu tempo e eu quero ir para casa. Então, esse é o momento em que esse equilíbrio é quebrado. Então, João estava trabalhando lá, mas algo acontece que muda isso. Ele decide ir embora. Muito bem, depois deste nó, aí vem uma reação. Qual é a reação? O amo diz para ele: muito bem, você quer ir embora, então eu vou te pagar. E ele dá a João uma moeda de prata do tamanho da cabeça do João. Vocês imaginem o tamanho dessa moeda. Não sei se o João tinha uma cabeça muito grande, mas de qualquer maneira, uma moeda do tamanho de uma cabeça é uma moedona, não é? Muito bem, é uma moedona. Muito bem. Então, esse é o início do João Sortudo. E aí vamos ver aqui alguns exemplos de reiteração, associação e conexão neste trechinho. Então, um exemplo de reiteração, a gente vai pensar aqui no João. Vamos buscar o João, é uma personagem importante, ele é o protagonista da história. Logicamente, como ele é o protagonista da história, ele vai aparecer do início ao fim. Então, haverá uma reiteração, uma referência reiterada a essa personagem. A gente vê o João logo no início com o nome próprio João. Ele aparece também com o pronome possessivo seu. Seu amo é o amo de quem? É o amo do João. Então, esse possessivo seu retoma João. Depois, quando ali na frente do verbo disse, da forma verbal disse, a gente tem uma elipse. É um zero, mas que marca a presença de João. Quando um dia disse a ele, quem é que disse? Foi o João que disse. Então, essa ausência, esse zero, essa elipse, está marcando João. Aí a gente tem outra elipse quando João diz: Mestre, cumpri meu tempo. Quem é que cumpriu esse tempo? É João. Então, ele não disse eu cumpri, mas você tem uma elipse ali do sujeito. A mesma coisa antes de gostaria. Quem é que gostaria? É João. Gostaria de ir para casa visitar minha mãe. Mãe de quem? Do João. Pague-me, esse me, o João está se referindo a ele próprio. O que me deve, esse me também se refere ao João. E o amo diz você, esse você se refere a João, você tem sido um bom e fiel servidor, por isso será muito bem recompensado. Quem será recompensado? João. E deu-lhe, esse lhe se refere a João. Então, vocês veem aqui ao longo nesse trecho as formas. Então, João é um nome próprio, seu é um pronome possessivo, aí a gente tem elipse, a gente tem meu, que é pronome possessivo, a gente tem me, que é um pronome pessoal, tem você, que é uma forma de tratamento. Então, a gente tem aqui, ao longo desse texto, João vai aparecendo reiteradamente, repetidamente. Ele vai sendo, a referência a ele vai sendo retomada. Este é um caso de reiteração. Então, o que está em amarelinho aí é reiteração. Está dando para acompanhar, gente? Algum comentário até aqui?
Tá sim, tá ótimo. Eu tava precisando ver, tipo, um exemplo mesmo, sabe? Quando eu li o texto. Tá ótimo, perfeito. Ok, nós vamos ver mais. Esse daqui é só para a gente começar a perceber as diferenças. Agora, um outro tipo de relação coesiva, que é a associação, como eu falei, a gente não está falando do mesmo tópico, a gente está falando de palavras, de objetos diferentes, seres diferentes, ações diferentes, mas elas se ligam, elas estão associadas a um tema. Então, eu separei aí, por exemplo, como um tema que aparece nesse trecho, é o campo semântico do trabalho, ou seja, o trabalho é um tema. O substantivo amo, ou seja, o amo dele, o chefe, ele tem que cumprir determinadas tarefas. Servidor, quando o mestre diz a ele, né, você tem sido um bom e fiel servidor. Recompensado, então, o trabalhador, ele recebe sua recompensa, seu salário. Então, essas palavras, serviu, amo, mestre, cumprir, servidor, recompensado, elas são todas palavras ligadas pelo tema do trabalho. Isto é a associação. Até aqui, tudo bem? Professora, é Sim, pode Jamil. falar. Eu perdi uma parte porque travou, eu não consegui ouvir. Aí eu não sei onde foi que a senhora falou ou não. Ele cortou um pedaço do que a senhora estava falando. Mas você sabe até onde você ouviu? Eu me lembro que a senhora falou a palavra amo. Aí antes de amo, eu não sei o que Serviu. veio. E, então, eu estava falando das palavras que se ligam por associação. E dei como exemplo o tema do trabalho. Então, nesse trechinho que a gente está vendo na tela, algumas palavras se ligam por estarem relacionadas ao tema do trabalho. Servir é um verbo que está relacionado a esse tema. Né? Quando ali no início diz João serviu a seu amo, amo é o mestre, é o chefe dele. Então, serviu, amo, mestre, cumprir, servidor, recompensado, essas palavras que eu marquei em vermelho, elas estão ligadas por associação, porque elas dizem respeito a esse mundo do trabalho, ao tema do trabalho. Ok, gente? Certo. Certo? E a terceira relação coesiva que a gente tem é a conexão. Essa eu marquei para vocês aqui na tela em azul. E esse é um outro tipo de relação. Então, nesse tipo de relação, a gente vai ligar determinadas partes do texto. E eu vou explicar isso melhor mais à frente, a gente vai ligar proposições. Então, a gente liga blocos, partes do texto, proposições. E aí a gente usa conectores. A gente usa preposições, conjunções, advérbios. E eu marquei para vocês, então, alguns conectores aí nesse trecho. Por exemplo, João serviu a seu amo durante 7 anos. Esse durante é uma preposição que exprime tempo e que liga o estado de coisas que é João servir a seu amo a um determinado tempo, que são 7 anos. Então, durante liga esses dois blocos. O até que também é uma locução conjuntiva, né? Funciona como conjunção, mas essa locução, ela também está exprimindo tempo, e aí você tem esse bloco anterior, que é João serviu a seu amo durante 7 anos, aí esse bloco maior vai ser ligado a outro bloco, que é um dia disse a ele, certo? Então, veja que o durante ligou João serviu a seu amo com 7 anos. E o até que ligou João serviu seu amo durante 7 anos, até que um dia disse a ele. Então, os conectores, eles vão ligando segmentos.
e eles exprimem relações semânticas. O durante exprime tempo, o até que exprime tempo, gostaria de ir para casa, está ligando aí, complementando, então ele exprime complementação. O para casa exprime direcionamento, espaço. O pois exprime conclusão. O e exprime adição. Por isso exprime causa. Então, as preposições, os conectores, eles vão exprimindo determinadas relações semânticas. Até aqui tudo bem? Sim. Ok, então a Irandé Antunes separa essas relações textuais, reiteração, associação e conexão, em procedimentos e em recursos. Os procedimentos da reiteração são a repetição e a substituição. Os procedimentos da associação, o procedimento da associação é um só, é a seleção lexical. E o procedimento da conexão é esse estabelecimento de relações semânticas. Como eu falei, quando a gente tem conectores, a gente sempre exprime alguma relação semântica. E cada um desses procedimentos tem seus recursos. Então, por exemplo, a repetição, ela tem como recursos a paráfrase, o paralelismo, a repetição propriamente dita. A substituição, ela tem como recursos a substituição gramatical, a substituição lexical e a elipse. E a associação tem como recursos palavras do mesmo campo semântico, palavras ligadas pelo tema. E a conexão tem como recursos preposições, conjunções, advérbios e respectivas locuções. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos e, mais detalhadamente, cada um desses procedimentos e recursos. Então, o primeiro recurso é a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase, ela está dentro da repetição, correto? E ela é um tipo de repetição, mas ela é uma repetição de conteúdo, não é uma repetição de forma. Então, ela é dizer algo que já foi dito antes, mas com outras palavras. A paráfrase é uma reformulação. Você fala do mesmo conteúdo, mas você reformula. E por que você faz isso? Porque você quer clarificar, o seu objetivo é explicar algo, explicar um conceito por meio de uma nova formulação. Vamos ver um trechinho aqui do conto João Sortudo, em que ocorre uma paráfrase. Eu vou ler. João tirou o lenço do bolso, colocou a moeda de prata dentro dele, jogou-o sobre o ombro e saiu saltitando na direção de sua casa. Ia ele caminhando ociosamente, arrastando os pés, quando veio um homem trotando alegre no lombo de um imponente cavalo. Oh! Exclamou João em voz alta. Como deve ser bom cavalgar nas costas de um cavalo. Ali vai ele sentado como se estivesse em casa, sentado em sua cadeira. Não tropeça nas pedras, não gasta os sapatos e ainda vai para onde bem quiser. O cavaleiro ouviu isto e disse, ora, João, por que você anda a pé, então? Oh, disse ele, tenho este fardo para carregar. Ele é de prata, com certeza, mas é tão pesado que não consigo levantar a cabeça e meu ombro dói que é uma tristeza. Que me diz de trocarmos? Disse o cavaleiro. Dou-lhe meu cavalo e você me dá a prata. Com todo prazer, disse João. Mais uma coisa eu lhe digo, você vai ter de dar duro para carregá-la. O cavaleiro desmontou, pegou a moeda, ajudou João a montar, entregou a rédea na mão e disse, quando quiser andar bem depressa, basta estalar os lábios com força e gritar, eia! Muito bem, então neste trechinho em que João troca uma moeda de prata do tamanho da cabeça dele, vocês imaginam quanto isso deve valer? Troca por um cavalo, a gente tem uma paráfrase. O cavaleiro diz, que me diz de trocarmos? Bom, o que significa trocar? Trocar significa que eu dou algo para você e você me dá algo no lugar. Então, quando o cavaleiro diz, que me diz de trocarmos
dou-lhe meu cavalo e você me dá prata, você tem um tipo de repetição de conteúdo. Então, essa troca do cavalo pela prata já estava ali no trocarmos. Que me diz de trocarmos? Mas ela foi repetida numa nova formulação, que é dou-lhe meu cavalo e você me dá a prata. Cavaleiro esperto, né? Então ele trocou o cavalo pela prata. E algumas expressões, elas sempre introduzem paráfrases. Expressões como em outras palavras, em outros termos, isto é, ou seja, quer dizer, em resumo, em suma, em síntese. Elas vão aparecer bastante, especialmente no discurso científico. Vocês vão perceber isso à medida que vocês criam uma intimidade com o discurso científico, que os artigos científicos, as dissertações, as teses, os livros que vocês leem, as obras que vocês leem de cunho acadêmico, elas trazem muitas paráfrases, justamente porque no discurso científico é importante a gente clarificar os conceitos. E aí a paráfrase vai aparecer com muita frequência. Um exemplo disso no discurso científico é este trechinho aqui, que aparece como exemplo no livro da Iranda Antunes, é um trecho do Marcus Wagner, e ele diz o seguinte: para uma pessoa obter o título de doutor numa universidade, ela tem de fazer uma grande pesquisa na sua área de conhecimento. E essa pesquisa tem de ser inédita, isto é, precisa trazer alguma contribuição nova àquele campo de estudos. Quando o Marcus Wagner diz a pesquisa tem que ser inédita, então pesquisa inédita, ele explica o que seria uma pesquisa inédita. É uma pesquisa que traz uma contribuição nova, um resultado novo para aquele campo de estudos. Então, você tem uma paráfrase, esse segundo segmento precisa trazer alguma contribuição nova àquele campo de estudos, clarifica, explica este primeiro segmento que é, e essa pesquisa tem de ser inédita. E o isto é, marca este segundo segmento como paráfrase, como uma explicação do primeiro segmento. Muito bem, aí o outro tipo de recurso de repetição é o paralelismo. Então, a paráfrase, você repete o conteúdo, mas não a formulação. O paralelismo também é uma repetição, mas é justamente o inverso. No paralelismo, você não vai repetir o conteúdo, mas você vai repetir a forma, a estrutura. Então, você vai achar uma estrutura simétrica, uma estrutura similar. Alguns exemplos. É conveniente chegares a tempo e trazeres o relatório. Nesse exemplo aqui, eu marquei o chegares e o trazeres. Por quê? Bom, são verbos que estão estruturados de maneira paralela. Mas por que eles estão estruturados da mesma maneira? Porque esses dois verbos, eles são complemento daquela expressão ali, é conveniente. Eles são resposta a essa pergunta. Se eu perguntar, o que é conveniente? A resposta vai ser chegares a tempo e trazeres o relatório pronto. Então, tanto esse chegares a tempo quanto trazeres o relatório pronto cumprem uma função similar nesse contexto, funcionam como resposta à mesma pergunta. Agora, como eles funcionam como resposta à mesma pergunta, então eles têm um valor semântico similar, o valor deles de resposta a essa pergunta. E aí eles devem ter a mesma estrutura. Seria muito estranho eu dizer o seguinte: é conveniente que chegues a tempo... Não, esse não é estranho, esse também poderia ser, também é paralelo. Seria outra forma, outra construção possível. É conveniente que chegues a tempo e que tragas o relatório. Eu posso construir assim também, que chegues e que tragas. Agora, o que seria estranho é construir do seguinte modo: é conveniente chegares a tempo e que tragas o relatório pronto. Por que isso seria estranho? Porque eu interpreto chegares a tempo e que tragas o relatório como resposta
a uma pergunta. E se é uma resposta, então os dois verbos deveriam ser simétricos, mas aqui eles não estão simétricos. Então, essa estrutura desigual causa um estranhamento. A pessoa vai ficar pensando, por que esses verbos estão diferentes? Será que eu estou interpretando incorretamente e eles não são resposta à pergunta o que é conveniente? Ou será que a pessoa formulou essa resposta de uma maneira não muito eficiente? Por que é que esses verbos não estão paralelos? Certo? Então, esses efeitos de paralelismo, eles têm a ver com isso, com as funções que aqueles segmentos desempenham no texto. Se você tem um determinado segmento que contém uma enumeração, então, dentro daquela enumeração, você tem que ter uma simetria de construção. Se você vai fazer uma enumeração começando com substantivo, então o restante da enumeração tem que estar com substantivo. Se é com verbo, e não começar de um jeito e o outro do outro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de paralelismo nesse trechinho aqui do João Sortudo. Eu vou ler o trechinho e aí a gente vai comentar, eu vou explicar por que eu marquei esses verbos. João tirou o lenço do bolso, colocou a moeda de prata dentro dele, jogou-o sobre o ombro e saiu saltitando na direção de sua casa. Ia ele caminhando ociosamente, arrastando os pés, quando veio um homem trotando alegre no lombo de um imponente cavalo. Exclamou João em voz alta. Não, esse trecho eu já li, não preciso reler, né? Esse aqui eu já li. Eu já li, não precisa reler. Então, eu não vou reler o trecho todo, porque como a gente tem pouco tempo, tá bom, gente? Mas é o trecho que eu acabei de ler. Agora, eu marquei neste trecho, então, alguns verbos para vocês perceberem o paralelismo. Então, veja só. João tirou o lenço do bolso, colocou a moeda de prata e jogou-a sobre o ombro e saiu saltitando. Então, todos esses verbos, eles são verbos de ação e estão no pretérito perfeito. E por que todos esses verbos estão, então, no pretérito perfeito, são verbos de ação conjugados na terceira pessoa do singular? Porque eles estão marcando ações do João, ações subsequentes. Então, esses verbos sinalizam para o leitor o andamento do enredo. E aí eles marcam a ação. Agora, aqueles verbos que eu marquei ali em roxinho, como ia ele caminhando, arrastando os pés, quando veio um homem trotando alegre, você tem aqui esse ia caminhando, já mostra o cenário, certo? Então, é o que ele estava fazendo, então é uma descrição, enquanto no início você tem ação, 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 tirou o lenço, colocou a moeda, jogou sobre o ombro, saiu saltitando, é tudo ação. Quando você chega em ia ele caminhando, arrastando os pés, aí você tem um cenário, você tem descrição. E aí também veio o homem trotando, certo? Então você tem esse paralelismo dentro do texto, essa função de descrição movimenta o uso dos verbos de uma outra maneira. Então, esse ia caminhando, arrastando, vai para o pretérito imperfeito. Bom, aí a gente tem, num outro momento aqui, quando João diz, né, ele está pensando em voz alta, falando em voz alta, e ele diz, ali vai ele, sentado como se estivesse em casa, sentado em sua cadeira, não tropeça nas pedras, não gasta os sapatos e ainda vai para onde bem quiser. Essa é uma fala do João, ele observando o cavaleiro, né, e pensando que a situação do cavaleiro é melhor que a dele, então ele está fazendo uma avaliação, ele está fazendo um comentário. Então, como a gente tem aqui neste trecho um comentário, então os verbos estão no presente. Então, vai ele, vai para onde bem quiser, não tropeça, não gasta. Então, vocês percebem que no momento em que você tem ação na narrativa, você tem aí o uso do pretérito perfeito,
Quando você tem um cenário, você tem o uso do pretérito imperfeito. Quando você tem um comentário, uma avaliação, você tem o uso dos verbos no presente. E tudo isso, então, de acordo com as funções que o autor tem para aquele segmento do texto. Então, ele coloca paralelamente todos os verbos num tempo verbal de acordo com a função que aquele segmento exerce na narrativa. Vamos ver aqui agora uns exemplos, isso aqui é porque está paralelo. Vamos ver alguns exemplos de efeito desagradável causado pela falta de paralelismo em enumerações. Então, eu marquei para vocês em amarelo e eu gostaria que vocês comentassem qual seria uma maneira de tornar esses exemplos paralelos. Então, eu vou falar aqui o que está quebrando o paralelismo e vocês falam aí no microfone qual seria um modo de tentar resolver esse problema de quebra de paralelismo. Primeiro exemplo. O homem e a mulher mudaram muito, tanto no modo de pensar, agir e também fisicamente. Esse tanto, o tanto, quando a gente usa tanto, aí o que a gente vai usar? A gente vai usar o e também? Ou o que a gente usa? O quanto, tanto quanto. Perfeito. Então, uma mudança que a gente já poderia fazer aí é tirar esse também e colocar quanto. Já ficaria paralelo, né? O homem e a mulher mudaram muito, tanto no modo de pensar, agir, quanto fisicamente. Tá. Então, o primeiro paralelismo a gente já corrigiu. A primeira quebra de paralelismo a gente já corrigiu. Agora, a segunda quebra de paralelismo é que a gente tem aí modo de pensar, agir, que são verbos, e aí tem fisicamente, que é um advérbio. Então, ou a gente tem que ter 3 verbos, ou 3 advérbios, ou 3 substantivos. A gente tem que, de algum modo, modificar isso para que essa enumeração, pensar, agir fisicamente, fique paralela. Qual seria uma possibilidade, gente? O homem e a mulher mudaram muito, tanto fisicamente quanto no modo de pensar e agir. Mas você não mudou, continuou pensar, agir e fisicamente. Vejam que assim, ó, pensar é verbo, agir é verbo, fisicamente é advérbio. O homem e a mulher mudaram muito, tanto fisicamente quanto no modo de agir e pensar, não? Alguém tem uma sugestão? Poderia Tá bom. colocar pensamento, ações, fisicamente? Poderia. Se portar, algo desse tipo. Isso, poderia ser tanto no pensamento, na ação e no físico, por exemplo, né? Eu acho que é isso. Eu tô pensando em mais aqui, existe mais Então, alguma se botasse pensamento e ação, aí poderia ficar fisicamente também, né? Não porque fisicamente é advérbio. Aí teria que mudar esse fisicamente por físico. Ah, sim, tinha que mudar também. Aí teria que, ou fica, ó, pensamento, ação e físico, porque aí são os 3 substantivos, ou tem que achar algum verbo para substituir o fisicamente. No modo de pensar, agir e aparentar. Sim, verdade. Aparentar. Eu estava pensando em alguma palavra para físico. Que é a aparência aqui. Aparência. Então, o homem e a mulher mudaram muito, tanto no modo de pensar, agir, quanto de aparentar. Mas, de qualquer maneira, então, a gente tem 2 quebras aqui, uma o tanto e também, e a outra, essa enumeração de pensar, agir e fisicamente. Aí vamos para o próximo exemplo. Eles não se combinam, seja no lar como também no trabalho. Pode ser, seja no lar ou no trabalho, ou também fica estranho. A gente, quando usa o seja, a gente usa outro seja, né? Poderia ser eles não se combinam no lar ou no trabalho. Aí tiro o seja, tiro como também e coloco o ou. Agora, se a gente colocar o seja, tem que colocar outro seja. Eles não se combinam, seja no lar, seja no trabalho. Sim, acho que assim ficou bom. Seja no lar, seja no trabalho.
Vamos para o próximo aí, ó. Quer seja no seu lar, como nos mais altos graus de soberania. Vai usar o quer seja também, professora? Seguindo a mesma linha do de cima ou não? Isso, para ficar paralelo, não é? Quer seja no seu lar, aí, só que aí a gente tem outra quebra aqui, porque você tem no seu lar, que está no singular, e nos mais altos graus de soberania, está no plural. Também fica um pouco estranho, não é? O ideal seria que os dois estivessem no plural, quer seja nos seus lares, quer seja nos mais altos graus de soberania, porque aí os dois ficam no plural. Aí, papel desempenhado pelo homem e a mulher, como vocês reformulariam? Pela professora, pelo homem e pela mulher. Perfeito, pelo homem e pela mulher. Né? Então, a gente tem ali a preposição, a gente vai ter que colocar se é pelo homem, vai ter que ter um pela mulher também. E a próxima, entre os homens e mulher. E as mulheres. Perfeito, entre os homens e as mulheres, já que os homens está com o artigo definido e no plural, então mulher também tem que vir com o artigo definido e no plural. Graças ao homem e mulher. E a, graças ao homem e à mulher. Perfeito, graças ao homem e à mulher. Então, se ao homem você tem o artigo definido, então você vai ter que ter também para a mulher. O lugar da mulher era o tanque, fogão e cuidar das crianças. Então, olha só, a gente tem o tanque, substantivo com o artigo definido. O fogão é substantivo, mas está sem artigo definido. E cuidar das crianças é verbo. E aí? Tá tudo bem desigual. Como a gente pode tornar mais paralelo? Se colocar o no tanque antes, no tanque, no fogão, e no cuidar das crianças ainda ia dar, né? Por causa do verbo. Pois é, tem que dar um jeito de colocar tudo paralelo. Professora, se Pode colocar, falar. em vez de tanque, colocar... Porque tanque se refere a lavar, né? Aí, tipo, Isso. lavando, cozinhando e cuidando das crianças. Ficaria estranho? Daria certo? Dá certo se você não deixar só o lavando, mas ficaria melhor assim, lavando no tanque, cozinhando no fogão e cuidando das crianças. Ou você pode, não precisa nem colocar no gerúndio, né? O lugar da mulher era lavar no tanque, mas é que fica estranho, porque ali é lugar. E tanque é um lugar, fogão é um lugar, mas cuidar das crianças é melhor transformar tudo em verbo, né? O lugar da mulher era... Ou a gente transforma esse cuidar das crianças em substantivo. O lugar da mulher era o tanque, o fogão e o cuidado das crianças. E aí, o que vocês acharam dessa? Eu até pensei, mas não sabia se estava certo ou não. Cuidando, colocar cuidando. Não, cuidado, porque aí é um Tá, substantivo. então eu já ia errar de novo. Era o tanque, o tanque, o fogão e o cuidado das crianças. Porque aí você tem sempre um artigo definido e um substantivo. Mas Entendi. eu não... Entenderam? Eu não vou continuar aqui com todos os exemplos, porque senão a gente ainda tem outras coisas para ver. Mas depois vocês vão pensar nesses outros exemplos, quais seriam possibilidades de reformulação, e eu vou querer ouvir a opinião de vocês. Seja lá no WhatsApp. Oi, pode falar. Eu percebi o quanto eu sou horrível, meu Deus, para reformular esses negócios. Não, você não é horrível, porque isso aqui é para quebrar a cabeça mesmo. Reformular é para a gente quebrar a cabeça. Mas então depois, ou no WhatsApp, ou aqui no chat, ou na próxima aula, aí eu gostaria de ouvir quais as soluções que vocês pensaram para esses outros exemplos que a gente não vai poder ler agora, ok? Então, continuando aqui, agora, a quebra de paralelismo, ela nem sempre ela tem um efeito desagradável, ela pode ter um efeito de humor.
Então, eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, fiz 2 operações, uma em São Paulo e outra no ouvido. Se você ouvir isso, você acha engraçado. Ou, quebra de paralelismo aqui que Machado de Assis fez. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande ao coração de Marcela. Por que a gente tem uma quebra de paralelismo aqui? Porque quando você diz assim, eu fui do Rócio Grande é um espaço geográfico, certo? Era um bairro, um lugar na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando ele diz, eu gastei 30 dias para ir do Rócio Grande, você está pensando num deslocamento espacial, em que você sai de um lugar, de um espaço, e vai para o outro. Mas ele não termina num outro lugar. Esse deslocamento termina no coração de Marcela, que aqui não é o coração físico de Marcela, mas sim é um uso metafórico. Ele está falando de um deslocamento emocional, ou seja, de como ele conseguiu atingir o coração, o sentimento dela. Então, ele começa falando de espaço e termina falando de um outro, de uma outra dimensão, que é a dimensão do sentimento, né? Então, há aqui uma quebra de paralelismo. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande ao coração de Marcela. Outra quebra de paralelismo é essa: Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Quando você pensa durante 15 dias, o que você tem aí? 15 dias é uma medida de tempo. E aí você espera que se venha um E, é que vai vir também alguma outra medida de tempo. Mas o que vem depois não é uma medida de tempo, mas uma medida de dinheiro. 11 contos de réis. E aí, essa quebra de paralelismo cria um efeito de humor, porque a gente interpreta como, durante 15 dias ele tinha dinheiro, não é? Então, quando esses 15 dias acabaram, que ele não tinha mais dinheiro, que ele gastou esses 11 contos de réis, aí a Marcela deixou de amá-lo. Então, quando ele coloca 15 dias e 11 contos de réis, são medidas diferentes. Quebra o paralelismo, mas criou um efeito de humor. Vocês concordam? Sim, porque aqui a gente está esperando assim, ela me amou durante 15 dias, aí você está esperando outra continuação e não essa, né? Tipo, conto de réis, que no caso remete ao dinheiro, né? Isso, no caso, ele é uma piada, é como se dissesse o tempo do amor é o tempo que o dinheiro dura, né? Muito bem. Aí depois do paralelismo, outro recurso de repetição que a gente tem é a repetição propriamente dita. E normalmente as pessoas dizem assim, não pode repetir palavras, tem que evitar repetição. Bom, depende, né? A repetição, ela tem as suas funções também. Você pode usar a repetição de uma maneira funcional, ou seja, ela tem um sentido. Agora, em outros momentos, você está usando a repetição de uma maneira disfuncional. Qual seria a maneira funcional em que ela tem um sentido? Você usa a repetição para marcar ênfase, para marcar contraste, para corrigir, para quantificar, para marcar a continuidade do tema. Eu vou dar um exemplo de repetição marcando a continuidade do tema. Então, aqui no conto do João Sortudo, o trechinho diz o seguinte: João ficou felicíssimo quando se viu sentado sobre o cavalo e saiu cavalgando todo lampeiro. Depois de algum tempo, desejou andar um pouco mais depressa e estalou os lábios gritando, eia! E lá se foi o cavalo em pleno golpe. Golpe não, desculpa, gente, galope. E antes de João se dar conta, foi atirado da sela numa valeta ao lado da estrada. E o cavalo teria fugido se um pastor que se aproximava conduzindo uma vaca não o tivesse segurado. João voltou logo a si e se levantou. Ele estava muito chateado e disse ao pastor: não é fácil montar quando se tem um animal assim, que tropeça e derruba as pessoas como se quisesse quebrar seus pescoços. Para mim, chega. Prefiro sua vaca. Pode-se andar tranquilamente atrás dela e, de quebra, ter leite, manteiga e queijo todos os dias.
O que eu não daria para ter uma vaca assim? Bem, disse o pastor, se gosta tanto dela, troco minha vaca por seu cavalo. Feito, disse João alegremente. O pastor saltou sobre o cavalo e saiu cavalgando. Aí agora vocês já veem que o João já perdeu o cavalo, né? Ele já tinha perdido a moeda de prata pelo cavalo, agora ele perdeu o cavalo pela vaca. Trocou, deu o cavalo e ficou com a vaca. Bom, então o tema aqui desse trecho é essa troca, né? Então o João está com o cavalo. E o cavalo é, neste trecho, uma personagem importante, né? Então ele vai sendo retomado. E o tempo inteiro aparece, então, a expressão o cavalo. Então, essa repetição de o cavalo, ela é uma repetição funcional, ela está marcando aqui a continuidade do tema. Não é porque o autor não sabe escrever, é porque este é o tema neste trecho, e, então, ele vai naturalmente ser repetido. Algum comentário aqui? Professora, Ah, eu ouvindo a história de João, eu lembrei foi de uma história que eu contava à minha irmã quando era criança, do macaco e a banana, só que o macaco ele ia ganhando coisas a partir dessa banana. Aí a senhora fazendo a leitura e eu vendo João trocando, aí eu lembrei dessa história que eu contava à minha irmã. E olha que a diferença de idade minha e dela é de 2 anos. Então a gente não tem uma divergência muito grande de idade, mas toda noite ela pedia que eu contasse essa história para ela, porque ela gostava demais de ouvir essa história. então, depois você vai contar essa história, Jamiles. Eu vou terminar aqui a história do João. A Thaisa já deu spoiler aqui, ela disse assim, ele troca tudo, vai ficar sem nada. Ô, Thaisa, não conta o final da história, Thaisa. Desculpa! Não, tô brincando. Bom, aí ele já ficou com o cavalo, né? Mas como vocês veem, então, repetir para a palavra aqui não tem problema nenhum de cavalo ser repetido. Lógico, ele está falando do cavalo, faz parte da história que é importante, né? Então, aqui é funcional. Aqui um outro exemplo, que não é do João Sortudo, mas de uma anedota, é a seguinte. A senhora, uma dona de casa, estava na feira, no caminhão que vende galinha. O vendedor ofereceu a ela uma galinha. Ela olhou para a galinha, passou a mão embaixo das asas da galinha, apalpou o peito da galinha, alisou as coxas da galinha, depois tornou a colocar a galinha na banca e disse para o vendedor, não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse, também, madame, num exame assim, nem a senhora passava. Então, aqui, essa repetição da galinha, ela é funcional. Por que ela é funcional? Porque ela dá uma ênfase para o exame minucioso que essa senhora estava fazendo. Se a gente não tivesse a repetição da palavra galinha aqui, você não teria essa ênfase desse exame. E aí, perderia esse efeito de humor. Né? Então, aqui nesse trecho, a repetição foi muito bem usada. Agora, quando a repetição não é bem usada? É quando ela não tem uma função, não tem um porquê você colocar. Por exemplo, esse forma-se dessa forma. Está marcando continuidade? Está marcando ênfase? Está marcando contraste? Não, é só porque a pessoa realmente não pensou numa palavra diferente. Então, esse forma-se dessa forma é esquisito. Ou, em relação à relação homem versus mulher, ou tal mudança mudará, tais questionamentos nos permitem questionar, ao sair de casa deve-se fechar a porta de casa, certo? Nesses casos aqui, você não vê uma função para repetição que seja essa função de marcar contraste, de quantificar, de corrigir, de dar ênfase, de marcar continuidade. É simplesmente uma escolha que não foi feliz. Isso. Aí, inclusive, confunde, né? Inclusive, essas repetições aqui, elas seriam confusas para a gente. Muito bem. Então, agora, vamos, então, nessa parte aqui da repetição, só concluindo,
O que vale para a repetição é o efeito que você quer produzir. Então, a gente não pode dizer, repetir é errado. Depende do efeito que você vai produzir naquele contexto, e é isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar se é necessário repetir, porque a nossa memória, ela precisa ser reavivada, então, em alguns momentos você tem que repetir, não é? Mesmo numa narrativa, o autor vai repetir determinadas palavras, porque tem uma continuidade do texto. Então, você vai avaliar, eu vou repetir aqui ou não, eu quero mostrar continuidade do tema, eu quero marcar contraste, eu quero dar ênfase, eu quero quantificar, aí você vai pensar na função que a repetição está exercendo no seu texto naquele contexto. Agora, passando para outro tipo de procedimento e de recurso, né? Então, a gente, na reiteração, a gente tem como procedimento a substituição, e a gente tem determinados recursos de substituição. Então, um recurso de substituição é a substituição gramatical, e outro recurso é a substituição lexical. Então, vamos ver um pouquinho esses dois. Substituição gramatical, quando eu estou falando de substituição gramatical, aí a substituição é por um pronome ou por um advérbio. Então, os pronomes, eles são expressões que têm pouco conteúdo semântico, né? Quer dizer, o ele, por exemplo, um pronome como ele apenas me indica, olha, este ele se refere a algo do gênero masculino singular, mais que isso eu não sei. Então, num determinado texto, ele é o João. Em outro texto, ele é outra pessoa, ou nem é uma pessoa, às vezes é um tópico, ou é o animal, é o cavalo, entende? Então, este ele não tem muito conteúdo. E assim são os pronomes, eles não têm muito conteúdo, eles apenas marcam, dão informações gramaticais, eles dão a informação do gênero gramatical, e, né, assim, de pessoa e de número, né? Então, quando você tem, por exemplo, você substitui um Pedro por ele, aí você tem uma substituição gramatical. Já quando você substitui Pedro por meu vizinho da direita, esse meu é um pronome. O vizinho da direita não, mas esse meu é um pronome, está se referindo a mim. Então, todas as vezes que você tem pronome, você tem uma substituição gramatical. Vamos ver aqui um exemplo no conto do João Sortudo. Então, agora nesse trechinho, olha só o que acontece. João saiu tocando a vaca calmamente, achando que tinha feito uma excelente barganha. Se conseguir um pedacinho de pão que seja, e certamente serei capaz de conseguir isto, poderei, sempre que quiser, comer minha manteiga, meu queijo com ele. Comer minha manteiga, meu queijo com ele. Quando tiver sede, poderei ordenhar minha vaca e beber o leite. Que mais posso querer? Chegando a uma estalagem, ele parou, comeu todo o pão que levava e gastou seu último centavo num copo de cerveja. Depois saiu tocando a vaca na direção da aldeia de sua mãe. Quando o calor foi aumentando com a aproximação do meio-dia, ele se encontrou numa grande charneca que lhe tomaria mais de 1 hora para que atravessasse, e foi ficando tão acalorado e ressecado que sua língua grudava no céu da boca. Posso dar um jeito nisso, pensou. Vou ordenhar a vaca e saciar minha sede. Amarrou-a então ao tronco de uma árvore e segurou seu boné de couro para apanhar o leite, mas nenhuma gota caiu. Então, eu marquei aqui em amarelo, em azul e em rosa os pronomes que apareceram nesse trecho. A gente tem ali logo no iniciozinho, quando ele diz, certamente serei capaz de conseguir isto. Isto é um pronome demonstrativo. E ele retoma o quê? O pedacinho de pão, certo? Então, o que a gente tem aqui é uma substituição gramatical, por meio desse pronome demonstrativo isto. Agora, mais à frente, a gente vai ter de novo uma menção a esse pedacinho de pão, que é quando ele diz, né, que ele poderia comer
minha manteiga, meu queijo, com ele. Com ele quer dizer com esse pedacinho de pão, né? Se ele tivesse um pedacinho de pão. Então, esse ele é outra retomada do pedacinho de pão, por substituição gramatical, só que no caso a gente tem aqui o pronome pessoal ele. Então, tanto isto quanto ele fazem uma substituição gramatical de um pedacinho de pão, certo? E os outros pronomes que eu marquei aí em amarelo, eles são pronomes que fazem a substituição de João, né? Se referem a João. Então, minha manteiga, é a manteiga de quem? Do João. Meu queijo, é o queijo de quem? Do João. Minha vaca, do João. Ele parou, quem que parou? O João, certo? Então, todos esses pronomes aí em amarelo, e a gente tem pronomes possessivos, pronomes pessoais, e até um pronome reflexivo, que é o ele se encontrou, né? Esse se é um pronome reflexivo. Eles fazem referência ao João. E a gente tem um outro pronome ali, que eu coloquei em rosa, porque eu não quis misturar as coisas, né? O azul é o pedacinho de pão, o amarelo é o João, e o rosa é a vaca. Então, quando diz assim, amarrou-a, então a gente tem aqui uma substituição de vaca por um pronome pessoal, a. Certo? Então, neste trechinho aqui, todos esses pronomes que eu marquei em azul, em amarelo, em rosa, são exemplos de substituição gramatical. Tá dando para entender, gente? Tá complicado? Tá dando sim, tô conseguindo. Sim, sim. Ok. Então, mais um exemplo aqui. Esse exemplo que aparece no livro da Irandé Antunes. Então, eu marquei aqui em vermelho, em azul, num vermelho mais escuro, em roxo e verde, eu marquei aqui os diferentes referentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando do imperador Dom Pedro II, tá um vermelho mais claro. Aí a gente tem esse pronome se, ó, o imperador Dom Pedro II sempre se empenhou, esse se é um pronome retomando o imperador, né? Um pronome reflexivo. Mais à frente, ele visitou, esse ele também está se referindo ao imperador. E aí, lhe apresentou, esse lhe também é o imperador, o Alexander Graham Bell lhe apresentou ao imperador, né? O telefone. Então, veja que o imperador, ele é retomado por diferentes pronomes, por esse se, pelo ele, pelo lhe e pelo o. Não, o não é, o imperador não é pronome, é só expressão, certo? Então, é o se, o ele e o lhe. Brasil, ele também é retomado aqui pelo pronome possessivo seu, por isso que está em azulzinho. E a exposição universal da Filadélfia é retomada pelo advérbio lá, por isso que está em vermelho escuro. Alexander Graham Bell é retomado pelo pronome relativo que, pelo pronome possessivo sua. Depois ele aparece sem pronome como inventor, ao inventor americano, né? Mas os pronomes que e sua são casos de substituição gramatical. O telefone é retomado pelo pronome lo. E aquele seu primeiro comprador é um pronome possessivo que ao mesmo tempo aponta para o Graham Bell, certo? Para o inventor americano, quanto para o telefone, né? Então, o seu primeiro comprador é o comprador do Alexander Graham Bell, comprando o telefone dele, né? Então, esse seu faz referência aos dois. Então, vejam que aqui você tem vários pronomes, e esses pronomes vão ligando diferentes palavras e criando uma cadeia, várias cadeias referenciais. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para acompanhar essa substituição gramatical? Senhora. Sim ou não? Sim? Sim? Sim. Ok. Muito bem.
Então, a gente entraria agora na substituição lexical, mas como já são 5 para as 10, não vai dar tempo, né? E eu tenho 44 slides, então quer dizer que eu consegui hoje falar exatamente a metade. Então, falei a metade e fui aí até a substituição gramatical. E na próxima aula, então, a gente vai falar o restante, que aí a gente vai falar da substituição lexical, da associação e da conexão. Fiquem bem e seguros. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal.